Olá, eu sou o professor Rafael Ícaro e nesse vídeo eu quero trazer 6 estratégias para uma boa leitura do edital de licitação, principalmente na Lei 14.133. Primeira delas, legislação e regulamento. Você precisa entender a legislação que está sendo aplicada, seja a 14.133, seja a Lei das Estatais, a 13.303, ou até mesmo o edital do Sistema S, e a regulamentação. Por exemplo, uma estatal, ela utiliza o seu regulamento interno de licitações e contratos. O Sistema S tem uma regulamentação própria. Se for um edital da 14.133, nós temos o regulamento federal e temos os regulamentos estaduais, distrital, municipal. Então você precisa estar atento principalmente ao preâmbulo daquele edital de licitação. Então entender, compreender, se atualizar perante a lei e seus regulamentos faz todo sentido. Segundo, critérios de julgamento. Qual é o critério de julgamento que está sendo aplicado? Os principais utilizados pela administração pública são os critérios de julgamento menor preço ou maior desconto, que só eles podem ser utilizados no pregão, e a concorrência existem outros critérios de julgamento, mas pode-se também utilizar menor preço ou maior desconto. Então, os critérios de julgamento mais utilizados pelos órgãos públicos hoje são menor preço, maior desconto. Inclusive, a plataforma da BLL Compras está 100% adaptada e atualizada a esses dois critérios de julgamento. Se for menor preço, eu preciso traçar uma estratégia. Se for maior desconto, outra estratégia. E o maior desconto ele é muito utilizado para medicamentos, obras, outros segmentos ali específicos. Mas é claro, aonde que eu preciso visualizar isso? No edital de licitação. Terceira estratégia. Ao analisar o edital, eu preciso identificar possíveis riscos e oportunidades. Então, se eu estou analisando o edital, será que, a depender do meu segmento, eu tenho que fazer uma visita técnica? Quais as especificações que estão sendo exigidas para a elaboração da minha proposta? Será que tem planilha? Quais são os documentos de habilitação? Tem garantia de proposta? Então, todas essas informações, exigências, tanto de participação do processo para ser aceito e habilitado, como de execução, futura execução desse contrato, devem ser analisadas na análise do edital. Muitas empresas acabam tendo prejuízos e grandes prejuízos por não identificar problemas na análise de um termo de referência, de um projeto básico, antes de participar do processo de licitação. Então só se acaba focando muito só em habilitação, só em proposta. E você tem que ir muito além disso. Verificar requisitos e exigências da execução contratual. Porque o fornecedor, o ex-licitante, que a gente chama, ele realmente precisa ter lucratividade para manter a empresa dele. Imagina, começa a surgir imprevistos, outras situações que acabem prejudicando aquele fornecedor, inclusive de participar de outros processos licitatórios. 4. Temos o portal eletrônico. Se eu for participar de uma licitação eletrônica, eu preciso conhecer o portal eletrônico. Por exemplo, a BLL Compras, ela é 100% atualizada à Lei 14.133 e aos regulamentos, principalmente federais, e municípios que queiram regulamentar da sua própria forma. Então, eu preciso entender como funciona um portal eletrônico. A gente utilizando o portal da BLL Compras, nós temos uma linha do tempo, onde eu consigo acompanhar toda a disputa, se tiver prorrogação automática, se tiver lance fechado, a depender do modo de disputa, fase de recurso, adjudicação, homologação. Então, eu preciso compreender e aprender sobre a BLL Compras para que eu possa participar, obviamente, de uma licitação eletrônica nesse portal eletrônico. 5. Modo de disputa. A nova lei de licitações, bem como o regulamento federal, trouxeram uma roupagem nova para os modos de disputa nas licitações eletrônicas, principalmente pregão e concorrência, onde eu tenho 3 possibilidades de disputa: no aberto, aberto e fechado e aberto. O que eu trago o maior holofote, o ponto de atenção, é o modo de disputa fechado e aberto. Por quê? Porque no aberto e fechado, todos os licitantes vão para a etapa competitiva de lances.
E lá, realmente, vai saber se vai ganhar na fase competitiva, ficar de forma estratégica e tudo mais. Só que no fechado e aberto, não necessariamente. Porque só vão para a fase aberta, para a fase competitiva de lances, quem? A menor proposta e todas que estejam até 10% acima da menor proposta. Se não tiver um mínimo de 3, o sistema ele vai igualar as 3 melhores propostas e essas vão para a fase competitiva de lances. Então veja que a análise do edital ela é tão importante, principalmente quando a gente fala de modo de disputa na Lei 14.133, utilizando como parâmetro a IN 73, que se eu não verificar o modo de disputa, eu vou acabar caindo por terra, ou seja, sendo desclassificado sumariamente e não poderei nem recorrer a qualquer tipo de base legal para reverter essa situação. Então tem que analisar o edital de licitação. E por fim, não menos importante, é a atualização, a capacitação. Se capacitar perante a Lei 14.133, perante os regulamentos, cursos, mentorias, vídeos gratuitos como esse aqui no nosso YouTube, no YouTube da BLL Compras, Instagram. Então tudo isso acaba agregando, obviamente, para a minha atuação constante perante as licitações públicas. A gente fala que quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Então se atualize perante a Lei 14.133, a sua prática, o seu dia a dia nas licitações públicas. Desejo muito sucesso, boas vendas e participe dos processos. Um grande abraço.